livro de Daniel, profeta Daniel, um dos profetas maiores, não é? São 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E Daniel, um jovem que está exilado na Babilônia, saiu da sua terra, foi levado prisioneiro para a Babilônia, onde o rei era Nabucodonosor, e nós vimos no primeiro capítulo a importância de uma fé firmada. Daniel, como um filho de Deus, um servo do Senhor, ele firmou em seu coração, mesmo estando distante da sua terra, de sua família, de sua parentela, estava lá com outros amigos, irmãos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles ali, ou Isaías, não é? Esses são os nomes que eles receberam, mas era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram aprisionados, mas eles foram dotados de uma inteligência, de uma sabedoria, e Daniel, especialmente, de interpretar sonhos e visões. Isso tudo porque Deus tinha um propósito em usar aqueles homens, né, aqueles jovens, em algo infinitamente maior do que certamente nem imaginavam. Mas Deus tem demonstrado toda a sua soberania, que é exatamente a temática de todo o livro de Daniel, é a soberania de Deus, que é destacada aqui. Deus sempre agindo, interagindo, conduzindo a história da forma como Ele quer. Mesmo diante das falhas humanas, mesmo diante da maldade humana, mesmo diante da idolatria humana, que é o caso que nós vamos estudar hoje pela manhã. A idolatria do rei. Daniel 3, de 1 a 18. Nós vamos dividir o texto em 2 partes. Então, de 1 a 18, depois 19 a 30, que nós concluiremos no domingo que vem. Atentem para a leitura da palavra. Daniel 3, de 1 a 18. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, o som do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro,
da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Até aí, versículo 18. Essa atitude maravilhosa, né, do final é a aplicação que nós vamos trazer, mas vejamos então. O texto diz que o rei Nabucodonosor, que tinha um coração idólatra, isso já era de conhecimento de todos, né? Ele era um homem idólatra, mesmo ele reconhecendo no capítulo anterior, né, que o Deus de Daniel era de fato o Deus verdadeiro. Daniel já tinha, digamos assim, evangelizado o rei. Daniel já tinha dito que só havia um Deus no céu que trouxe a interpretação do sonho. Ele até admitiu que, olha, o Deus de Daniel é maior do que os nossos deuses. Ele admitiu isso. No entanto, vejam, aquela declaração no capítulo anterior de Nabucodonosor não converteu. Nabucodonosor continuou idólatra, soberbo, arrogante. E o que é que ele fez em seguida? Mandou fazer uma estátua de 27 metros de altura, que é o equivalente a 60 côvados, e 2 metros de largura. Imagina o tamanho. E esse homem, essa estátua, ela sabe de quem? Dele mesmo. A estátua dele, de Nabucodonosor. Ou seja, ele queria ser adorado. Ele queria ser considerado um Deus. E certamente esses, digamos assim, esses assessores dele, que deram essa ideia, né, na cabeça dele, maravilhosa a ideia, né, encher o coração do rei, né, da soberba e da arrogância dele, se achar, é mesmo, vamos produzir essa estátua. Mas vocês perceberam a sutileza disso? O que é que aqueles homens que certamente aconselharam Nabucodonosor fazer essa estátua queriam? Vocês perceberam o que estava por trás do plano? Destruir o povo judeu. As pessoas de todas as nações que estavam sujeitas ao rei, idólatras como ele, se sujeitaram. A maioria das pessoas. Todo mundo, o texto está dizendo. As pessoas, quando ouviram as músicas, os toques dos instrumentos, as pessoas lá, o povo, em geral, adorou a imagem. Quem não adorou a imagem? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Ora, estavam trabalhando, eles eram, lembram que Daniel solicitou ao rei, né, Daniel foi alçado a um cargo importante, né, talvez um governador, um desses governadores aqui, ou um primeiro-ministro, era Daniel. Daniel trabalhava diretamente com o rei, e talvez por isso ele teria uma espécie de imunidade, né? Uma imunidade que não... Porque Daniel também não se dobrou àquela imagem, certamente. Né? Daniel já havia dado testemunho de quem o Deus que ele servia.
E os demais, esses Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam servindo como prefeitos, foram nomeados como prefeitos, negócios das províncias, eles conduziam os negócios. Então, o que aconteceu? Os caldeus tinham inveja de ver os judeus numa posição de destaque. Eles estavam conduzindo negócios das províncias. Então, o que aqueles caldeus fizeram? Foram lá, depois que fez encher o coração do rei para fazer a sua estátua, o coração idólatra do rei fez isso, fabricou aquele ídolo, mesmo sabendo que o texto que nós lemos do Salmo 115, nos revela que isso é uma tolice, é uma loucura, porque a estátua nada é, não tem vida, tem boca, mas não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. E lá no texto do Salmo 115 diz que tornem-se semelhantes a este que os fazem, ou seja, quem fabrica um ídolo é como se fosse o próprio ídolo, ou seja, vazio, sem vida, sem sentido. Mas no coração idólatra, ele coloca a sua expectativa toda naquele ídolo. Veja se não é assim. Se você conhece alguém que é idólatra, ele coloca a expectativa dele toda naquele ídolo. Ele acha que aquele ídolo vai agir em seu favor, ele vai e oferece, ele faz todas as coisas que tem que fazer para poder perceber que, olha, fulano de tal, o ídolo tal, me atendeu e me socorreu e fez isso, fez aquilo, mesmo não tendo acontecido absolutamente nada. Mas o idólatra, ele tem essa capacidade criativa, de imputar a um ídolo que é morto, que nada pode fazer por ninguém. Vocês já perceberam, o idólatra, ele olha, senhora tal me fez isso, São fulano fiz aquilo. Às vezes a pessoa estava doente, aí fez, um exemplo, estava doente das vistas, estava com uma catarata, aí foi lá, fez a cirurgia, voltou a ver. Aí eles não glorificam a Deus, não admitem, olha, Deus usou o médico tal para me fazer assim. Não, aí ele vai dizer, graças a quem sabe qual é a santa dos olhos, Luzia. Aí ele vai dizer, Santa Luzia, estou curado. Aí vai agradecer a Luzia. Luzia não fez nada. Deus que providenciou o médico, o Deus que deu sabedoria aos médicos para poder entender e fazer a cirurgia e tal. Deus. Tudo vem de Deus, não tem outra. Mas o idólatra, ele faz isso. Ele vai e atribui a imagem ao ídolo dele, aquele feito que aconteceu na sua vida. Então, isso tudo se dá exatamente em um coração idólatra. Nabucodonosor, um idólatra de carteirinha, arrogante, soberbo e querendo ser Deus também, queria ser adorado. Queria ser ele adorado, ser um Deus. E os seus assessores estavam ali para aumentar ainda mais esse ego dele, essa capacidade dele de se tornar esse homem vil, esse homem mau, cruel, de a ponto de, olha, se não se dobrarem diante da minha estátua, vai para a fornalha, vão ser mortos. Vá à fornalha do fogo ardente. E aí aquelas pessoas que certamente aconselharam o rei a fazer isso, estavam vibrando, achando, olha, nós vamos ter sucesso, vamos pegar esses judeus agora. Nós sabemos que esses judeus, eles não gostam de adorar outros deuses, eles só adoram o Deus deles. Vamos ver se ele vai ter essa força mesmo, se eles vão insistir em manter essa postura. É um bom teste, é uma provação mesmo. E os irmãos lá foram testados e foram aprovados, porque quando ocorreu isso, o rei então baixou o decreto e os outros que ficaram ali já na intenção de pegar os judeus, disse ao rei, foi lá contar essa fofoca, contar essa história, olha, há uns homens judeus aí que tu constituíste sobre os negócios. Estes homens, não fizeram caso de ti, olha, vai ferir o orgulho do rei, Não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem,
não adoram a imagem de ouro que levantaste. O rei se sentiu, menosprezado. Como pode? Você, ó rei, o Senhor que domina tudo e a todos, não ser adorado por estes homens? E olha qual que é a ousadia deles. O Senhor ainda deu cargos a eles estão aí, sobre os negócios das províncias da Babilônia, e nem assim o adora, nem assim serve ao seu. São os traíras, Eles são traidores, ó rei. Então o rei, irado e furioso, feriu o orgulho do rei, ficou irado e furioso, e mandou chamar: vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo bem, trouxeram os homens ao rei. Eles vieram na maior tranquilidade, e o rei interpelou a eles, dizendo: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. O rei esqueceu completamente da postura desses homens lá atrás, quando eles, tendo Daniel como cabeça, liderança deles ali, Daniel conduziu a eles e dizia: olha, a coisa está apertando aqui, vamos orar, vocês orem. Quando aconteceu lá o sonho do rei, orem para que Deus use de misericórdia e me revele o mistério. Daniel, com Asaías, Misael e Ananias fizeram isso. Oraram, Deus respondeu, deu a interpretação, Daniel foi lá. Como foi Daniel usado por Deus para interpretar o sonho, dizer o sonho e interpretar, então ele recebeu todas as honras, porque o rei havia prometido, que quem interpretasse ia receber. Ele recebeu, assumiu um cargo importante, mas Daniel levou também todos esses irmãos aí com ele, os amigos dele, que estavam ali, que era um grupo deles, eram os 4, e ele diz: olha, dá, rei, também a esses aqui as suas missões, os seus negócios, as suas lideranças, os seus cargos. E eles foram ali acionados. Então o rei nem sequer, já tinha esquecido que eles sempre foram judeus, que eles não abriram mão da sua fé, que eles sempre demonstraram firmeza naquilo que criam, e que já tinham falado ao próprio rei: nós temos um Deus no céu, é o único Deus, é o Deus verdadeiro. O rei já tinha admitido isso, mas já tinha esquecido, está vendo? Por quê? Porque aquele rei é como qualquer ser humano sem a fé em Deus verdadeiramente. É um religioso, era religioso, o rei é religioso. Ele tinha sua religião e queria impor a sua religião a todo mundo. Olha, vocês têm que adorar essa estátua aqui. É minha estátua, eu sou um semideus aqui, vocês têm que adorar essa estátua. Aí os assessores dele inflavam o ego dele, e ele ia se achando. Aí chegou na hora que foi confrontar os irmãos. E aí onde vem a grande lição para nós, irmãos, que enfrentamos um sistema bem parecido com esse aqui do tempo de Nabucodonosor. Nós vivemos em um país idólatra. Nós vivemos temos uma geração muito religiosa, mas rasa, superficial. O que se tem é muita gente no oba-oba, sem firmeza, sem olhar firmemente para aquele que é de fato o autor e consumador da fé, que é Jesus. De modo que diversas pessoas agem assim: eu sou da igreja, tal, A, B ou C. Aí, de repente, alguém faz um movimento aí, um evento, cria uma loucura dessas aí, e a pessoa vai. Mas você não é da igreja? Mas é porque é uma coisa diferente, é um negócio assim que causou uma coisa em mim, e começa a pessoa a se desvencilhar do caminho que estava seguindo. Os fiéis são aqueles que firmemente estão ali, na sua igreja, servindo a Deus na sua igreja, porque adoram o Deus que o chamou das trevas para a luz, servem a um Cristo que é o Senhor da sua vida. Na igreja de Cristo, Ele é o cabeça. Ele é o cabeça, a igreja de Cristo é o seu corpo. Então, essa é uma coisa importante que temos que entender,
que esses irmãos aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstraram essa firmeza que é importante para nós ainda hoje. Pois o rei o chamou e disse assim: vocês estáis dispostos de quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus, olha a ousadia do rei, quem é o Deus com D minúsculo, né? Que vos poderá livrar das minhas mãos? Realmente, um Deus com D minúsculo não podia livrar, não. Mas o Deus com D maiúsculo, que vem na sequência, na resposta do Sadraque, Mesaque e Abednego, esse sim, ele poderia, como livrou. Então, o Deus que, quando o rei fala em Deus, percebe que no texto está um Deus com D minúsculo, porque ele não tinha a fé no Deus verdadeiro. Quem tinha eram os judeus, eram os três homens ali. Ele não. Para o Nabucodonosor, qualquer Deus de qualquer gente, era um Deus com D minúsculo. Era um Deus falso. Era um Deus como o próprio ídolo dele. Sem valor, sem sentido, e de fato, por ele se achar um Deus, quem é que vai poder livrar você da minha mão? Ele se achava um Deus também. E aí a resposta desses irmãos é importante para nós ainda hoje. Ele disse assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Isto o quê? Dele dizer, quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos? Ele disse, não preciso nem responder isso. Porque há pouco tempo atrás, Nabucodonosor já tinha visto quem é que tinha o poder. Era Deus. Por exemplo, quando o Daniel foi para interpretar o sonho, que Daniel disse assim, olhe, de fato, ó rei, nenhum dos seus magos, feiticeiros, sábios, nenhum deles podem interpretar esse sonho. Daniel foi logo, trazendo a realidade para aqueles homens, para eles se humilharem, foram humilhados ali. Eles não têm essa capacidade. Sabe por quê? Porque quem vai dar a interpretação é Deus. Quem dá sabedoria para essa condição é Deus. Esses homens não têm essa capacidade. E ainda diz assim, Daniel, nem eu tenho. Se eu fizer, foi Deus. Como de fato ele acabou fazendo. E glorifica a Deus, ali onde é a grande demonstração, do testemunho de Daniel. É Deus quem faz. Mesmo Daniel sendo dotado de inteligência, sabedoria, Deus o dotou de capacidade para interpretações e visões, ele admite, é Deus quem dá. Aqui, a mesma coisa. Colocaram sob pressão em Sadraque, Mesaque e Abednego. Quero ver quem vai livrar vocês. Se vocês se dispuserem a adorar a imagem, vão ficar aí. Vão continuar servindo aí na prefeitura, fazendo aí, conduzindo os negócios aí. Pensem bem. Vocês estão numa condição confortável. Vai querer perder essa condição por conta disso? Por conta de um Deus, segundo Nabucodonosor, com D minúsculo, um Deus que será que ele pode livrar você da minha mão? E olha a firmeza daqueles homens. Se o nosso Deus, aí sim, o nosso Deus, o Deus com D maiúsculo, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Que testemunho, irmãos, desses irmãos. Se Deus quiser livrar, ele livra. Foi firme. Não ficaram nervosos, nem com medo de Nabucodonosor. Não. Nem mesmo da punição que Nabucodonosor queria dar a ele de maneira injusta, porque não tinha motivo nenhum para ele fazer isso, a não ser a maldade do seu coração, o seu orgulho ferido. Eles eram inocentes,
Eles não deviam nada a Nabucodonosor. Eles não podiam abrir mão da sua fé. E vejam, o Nabucodonosor é tão cego na sua idolatria que ele não teve a capacidade nem de perceber. Veja só, se esses homens estão conduzindo meus negócios aqui, e certamente aqueles negócios estavam fazendo o quê? Prosperando. Estavam prosperando. Porque sempre foi assim. Quando um filho de Deus ou uma filha de Deus está à frente de negócios, mesmo que sejam negócios deste mundo, prospera. Porque Deus abençoa. De fato, mesmo que o crente passe por alguma dificuldade, que é possível, né? Mas ele vai acabar tendo o efeito na vida dele de prosperidade, de uma forma ou de outra, porque Deus é assim, Ele abençoa com fidelidade o seu povo, em razão desse povo estarem com o coração firme nele. Se for aquele povo que é só de Deus se tudo estiver bem, e aí não se encaixa mesmo não. Se for aquela turma da prosperidade, da teologia da prosperidade, de achar que porque eu sou filho do rei, eu vou ter isso, vou ser rico, aí isso não funciona não. O que funciona é a fidelidade ao Senhor. Essa condição que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo aqui. Se o Deus que nós servimos, se Ele quiser livrar, Ele vai nos livrar. E diz mais, se não, mesmo que Ele não queira, se Deus quisesse, olha, eu não vou livrar vocês não, vocês vão morrer mesmo. Mas eles permaneceram firmes. Ele diz, olha, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não vamos. Essa é a atitude correta que um crente tem que ter. Diante da pressão que o mundo faz, esse mundo vil, mau, cruel, imoral, que muitas vezes querem tentar, e tentam mesmo, o crente. Olha, tem uma oportunidade aqui de você tirar um lucro de uma maneira corrupta. Vá, faça. Tira proveito. Errado. Olha, você pode assumir esse cargo aqui, mas se você tem que mentir, tem que dizer isso, tem que fazer aquilo. Não aceite isso, por temor a Deus, o Deus verdadeiro. É melhor perder, seja lá o que for neste mundo, mas manter a fidelidade até a própria vida, se fosse o caso, como eles fizeram aqui. Fica sabendo, ó rei, se o Senhor não quiser me livrar, nós servimos um Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se não, vamos continuar fiéis a Ele. Isso é que é a atitude correta. Isso que é a postura de crente. Não negocia a sua fé. Não negocia a sua condição espiritual, a sua alma, o destino da sua alma. Ele não negocia. Pode acontecer o que acontecer. Eu estou firme com meu Deus. Eu não vou fazer isso. Nós não vamos servir a outros deuses, como as riquezas deste mundo, né, as coisas desta vida, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não, não vamos servir a esses deuses, não. Nem vamos adorar a imagem de ouro que levantaste. Não vamos. Essa é a atitude correta que um crente tem que ter. Ainda hoje. Ainda que você certamente possa dizer assim, pastor, eu não tenho problema com isso, eu tenho tranquilidade, eu não adoro imagem. Perfeito, muito bem. Mas mesmo que não seja uma imagem, mas seja qualquer outra coisa, analise bem. Muitas vezes a gente é apegado a alguma coisa e aquele apego é o ídolo do nosso coração. E aquilo ali toma o lugar de Deus. Não façam isso. Se você serve a um Deus, que é o nosso Deus, Ele está coordenando, conduzindo soberanamente as nossas vidas. Não temamos, irmãos, quando vier a corrupção deste mundo, a tentativa de desestabilizar você na sua condição espiritual, se firme em Deus. Hoje ainda mais é necessário essa atitude. Se foi naquele tempo com
Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto mais hoje, com tantas coisas que esse mundo vil e mal oferece, e muitas vezes revestidas, né, de uma forma que as pessoas não percebem, acham que é legal, é tranquilo, não. Aí justifica-se as coisas dizendo, não, é porque, veja bem, ninguém é perfeito, nós somos pecadores, mas aconteceu, eu fui lá. Tem que estar firmado em Deus. É a única chance, condição necessária para que você não caia nas tentações que sobrevêm sobre você. Você tem que estar com o coração firmado em Deus. Fazer como esses irmãos estão fazendo. Vem a tentação? Vem, mas a Bíblia diz, vigiai e orai, para que você não entre nela. Então a palavra de Deus já dá a solução. Os irmãos aqui foram tentados a abrir mão de adorar a Deus, de servir a Deus, para servir ao diabo, porque a imagem, né, a idolatria é do diabo, não tem essa. Não tem esse negócio, não, aquela pessoa é tão religiosa, adora ali aquela imagem, é para Deus. Não é. O Deus dele é aquele Deus com D minúsculo aqui, é o diabo, é Satanás, é o Deus desse século. Todo idólatra, ele é abominável diante de Deus. É tão assim, que é citado lá em Apocalipse, tem tantas outras coisas, que o idólatra não entra no reino dos céus. Adianta teimar? Não adianta. Os idólatras continuam idólatras, as pessoas continuam aí adorando seus ídolos, e a palavra de Deus continua dizendo, não entrará no reino dos céus. Alguém vai dizer, pastor, mas fulano ali é idólatra, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa que não faz mal a ninguém, é uma pessoa legal, ajuda os pobres e tal, faz isso, faz aquilo. Não se trata disso. Até mesmo porque nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus. Só vão entrar quem tiver atitude como esta aqui, de dizer, olha, eu confio no meu Deus, eu sirvo a um Deus verdadeiro, e eu não vou abrir mão disso para servir a quem quer que seja, para ir atrás de religião A, B ou C. Não, eu sirvo ao Deus, a minha religião é esta, é seguir a Jesus, é olhar para Cristo. Enquanto aqui estivermos a pregar a Cristo, a palavra dele, orientar a igreja nesse sentido, estaremos no rumo certo. Se sairmos deste caminho, é a desgraça, é a miséria. Por isso que a igreja precisa caminhar assim, fielmente, com fidelidade, servindo ao Deus do céu. Quantos estão aí exatamente nesse momento? Graças a Deus aqui estamos, nesse ambiente tranquilo, maravilhoso. Mas quantos estão aí na arruaça desse mundo? O noticiário já começou de sexta para cá, repleto. Um encheu a cara, saiu com um carro, atropelou diversas pessoas, bêbado. Olha que futuro. Mas estava curtindo. O outro perde as estribeiras e começa a brigar, e o outro vai assaltar, estava num bloco, foi assaltar o outro matou, enfim. Olha só as misérias que acontecem. Estavam servindo aos seus deuses, a Satanás, ao diabo, fazendo as vontades da carne. Mas olha a diferença. Aqui estamos nós, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Mas isso significa que nada vai acontecer com a gente? Não, pode acontecer. Mas o fato é, estamos na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, louvado seja Deus, porque estamos na presença do Senhor. E o resultado disso será sempre uma bênção para as nossas vidas. Não tem como você estar na presença de Deus e isso resultar em algo ruim para você. Não tem como. Sempre vai favorecer a sua alma, de um jeito ou de outro. Por exemplo, quando eles se firmam e dizem assim, olha, se o Senhor quiser, Ele vai livrar, mas se Ele não quiser, fique sabendo que eu não vou me dobrar à sua imagem, ó rei, nem servirei a teus deuses, é porque ele tinha um coração tranquilo e dizia assim, olha, mesmo que a gente morra, a gente vai estar com Deus.
É isso, irmãos, que é importante. O nosso coração estar com Deus, a nossa alma está com Deus, independente do que venha acontecer. E vejam, aqui é um exemplo no Antigo Testamento, mas temos um exemplo no Novo Testamento, do primeiro mártir do cristianismo. Lembram quem foi? Estevão. Lá em Atos, quando a gente chegar lá, vamos estudar essa passagem. Atos, estava lá Estevão, que era um homem cheio do Espírito de Deus, pegaram pedras e apedrejaram Estevão. Por quê? Por causa do Evangelho. Estevão morreu por causa do Evangelho. Do ponto de vista humano, você olha e diz, meu Deus, como é que pode Deus permitir isso? Pois é. Do ponto de vista espiritual, Estevão foi para os braços do Pai. E temos tantas outras histórias, mais recentes até, de alguns séculos, de irmãos que morreram no campo missionário, pregando o Evangelho, e foram mortos, maldade, crueldade humana, mas foram para o céu, porque eles morreram numa condição assim, de servir a Deus, de não abrir mão da sua fé. E tantas outras histórias maravilhosas de homens de Deus, de mulheres de Deus, que agem assim, com firmeza de sua fé. E é isso que deve pautar, irmãos, a nossa vida. A firmeza da nossa fé precisa estar cada dia mais exposta. Você, quando estiver sob pressão de alguma coisa, alguma tentação que queira lhe desvirtuar do caminho, lembre-se disso, você pertence a Deus. Se você tem um Deus, esse mesmo Deus, desses homens aqui, da de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como é o nosso Deus, o Deus que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Deus que lhe apresentou aquele que é o Salvador Jesus, o Deus que está hoje presente em nós através da condição de ser o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É esse mesmo Deus que estava no coração desses homens aqui. É o Deus que está no seu coração e no meu hoje. Portanto, sirvamos a Ele. Se estiver passando por alguma pressão de alguma coisa, se o Senhor quiser, Ele vai livrar. E se Ele não quiser, mas você diz, mas eu estou com Ele assim mesmo. Lembram do apóstolo Paulo? Ele disse assim, olha, eu posso passar por tudo, Filipenses. É porque a pessoa só fica logo com Filipenses 4,13, né? Mas antes disso ele diz assim, eu sei o que é passar fome, e sei também o que é ser abastado, sei o que é ser maltratado, sei também o que é passar por situações boas, de condição de vida boa. Ele diz, eu sei tudo. Paulo foi de um extremo a outro. Mas ele diz o versículo, e muita gente só usa ele, mas é nessa condição. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode, não é tudo no sentido de, olha, vou fazer e acontecer e nada. Tudo pode no sentido, eu posso até passar situações difíceis, como esses irmãos estão passando aqui. Estavam sujeitos e foram levados à fornalha. A gente vai ver a sequência da história e vamos ver a ação poderosa de Deus. E a importância dessa fidelidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que assim seja, irmãos, que persistamos em continuar firmes na presença do Senhor. Não abramos mãos disso. Aconteça o que acontecer, permaneçam firmes na presença do Senhor e servindo a Ele de coração, para que assim o nome dEle, do Senhor, nosso Deus, seja exaltado e glorificado, e nós, consequentemente, sejamos abençoados e firmados nos teus santos e retos caminhos. Que Ele, pois, nos abençoe. Oremos. Ó Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela condição que o Senhor concede a cada um dos Teus servos, filhos e filhas aqui presentes nesta manhã. Que possamos, ó Deus, manter firme essa fé em Ti, diante das tentações que nos sobrevêm, que Teu Espírito Santo nos auxilie, como tem nos auxiliado, e que nós mantenhamos firmes, ó Deus, a nossa fé, e viva a fé que o Senhor nos deu, através de uma vida de oração, de uma vida de leitura da palavra, de meditação, através da santificação, através
da frequência regular à igreja, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos instrui, para que assim, como o corpo de Cristo que somos, testemunharmos, ó Deus, ao mundo vil e mau como este, que continuará assim, de mal a pior, porque está sendo reservado para juízo, esse mundo em que vivemos. Os idólatras continuarão aí sendo idólatras, as pessoas continuarão na sua maldade, na sua licenciosidade, na luxúria, no pecado que esse mundo tenazmente assedia, mas diante de tudo isso está o teu povo aqui, nessa sociedade, para testemunhar de que há um Deus no céu, um Deus puro e verdadeiro, um Deus que rege a tudo e a todos. É no nome dele que nós oramos, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.